Oi, crianças! Continuando nossas atividades de hoje, nessa quarta-feira, nós vamos então fazer a nossa história, tá? Vamos ver mais um pedacinho da nossa história, da época da colonização, o trabalho com os escravos. Nós vamos ver agora o trabalho feito nas minas, tá? Página 250, olhem lá. Página 250, nós vamos ver lá, olha. O trabalho nas minas, tá? Leiam ali, gente, que vocês vão ver que a extração do ouro naquela época era a maioria feito pelos escravos, né? Como todo o trabalho que estava sendo feito ultimamente ali naquela época. Os donos ali pegavam os escravos, então, da África, né? Eram trazidos, amontoados em navios, a gente já viu isso. E eles passavam agora a fazer parte ali da mineração, o trabalho nas minas, um trabalho escravo, um trabalho perigoso também. Vocês vão ver ali, olha, algumas fotos com letra, como se ela tivesse na sequência, olha, A, B, C e aqui mais uma, A, D, tá? Então, vocês leiam ali, olha, sobre os mineradores, ó, os mineradores escravizados passavam horas com as pernas dentro da água em longas jornadas de trabalho. As condições adversas em que trabalhavam debilitavam rapidamente a sua saúde. Então, é uma das consequências do trabalho escravo, né? Eles tinham que passar horas a fio ali, trabalhando dentro da água, peneirando, né, aquele cascalho que tinha ali para ver se achavam, então, alguma pepita de ouro. E esse tempo que eles passavam, então, dentro da água, com as pernas imersas sempre na água ali, o dia todo, né? A água acabava prejudicando eles ali, porque pegava frio, friagem, doenças, né? Acabava debilitando a saúde deles. Na B, olha, a gente vê já eles escavando por dentro das rochas, olha. Alguns escravos trabalhavam em túneis abertos somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotava, pois o risco de desabamento era grande. Então, eles trabalhavam nos rios, eles trabalhavam nos túneis, e aqui o C, olha, os feitores eram homens livres encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos nas minas. Esses escravos, gente, trabalhavam nas minas, viviam sob vigilância constante, permanente, dos feitores. Esses feitores eram homens livres, funcionários lá então dos donos, né, dessas minas. Eles então deviam receber um salário para esse tipo de trabalho e eles fiscalizavam, então, os feitores eram os fiscais, então, desses escravos. Então, os escravos trabalhavam e se sentisse, por exemplo, uma canseira, não podia se sentar, não podia descansar, não podia parar o trabalho, porque tinha os fiscais ali para mandar eles trabalhar, castigar, se não continuassem o trabalho, né? Então, leiam A, B e C, e o D aqui, olha, a bateia é um instrumento, né? A bateia era utilizada para separar o ouro da areia e do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados. Então, os africanos, eles vieram para ser escravos e acabaram trazendo também alguns costumes que eles tinham lá na África, né? Então, a bateia é um desses instrumentos que foi trazidos por eles. O costume deles de usar essa bateia já existia lá na África, eles trouxeram esse costume para cá, tá bom? Depois nós temos ali, olha, mineração do ouro por lavagem perto do morro do Itacolomi, uma gravura, então, representando o trabalho dos escravos, né? Cada uma dessas partes aqui que a gente viu faz parte dessa gravura aqui, então, tá? Tentem entender bem. E aqui nós temos, olha, o século do ouro. No século 15, 16 a 18, a exploração do ouro tornou-se a principal atividade econômica no Brasil. Então, acabou-se com aquele auge que estava a produção de cana, de açúcar, né? Através da plantação de cana. Agora, eles se voltavam, a maioria, para o quê? Para a exploração do ouro. Por isso ficou conhecido o século do ouro, século 18, então. Porém, a atividade mineradora entrou em declínio já no final desse mesmo século, por causa do esgotamento das jazidas. Eles, então, foram escavando tanto, com tanto afoito, tão afoitos a essa mineração, a essa extração do ouro, que em pouco tempo
em menos de um século, né? No final desse mesmo século, que foi o auge de tudo, no final desse século já diminuiu essa quantia aí de atividade econômica do ouro. Por quê? Porque eles exploraram muito, muito. E esse ouro ficava um pouco aqui para os donos, né, das minas, mas a maioria ia para onde? A maioria ia para Portugal, devolvido então para o rei, em impostos ou em outras cobranças que eram feitas na época, tá? Então, no final desse mesmo século, que foi o auge da mineração, que era chamado século do ouro, nesse mesmo final de século já havia se esgotado a maioria das jazidas, né? Em razão da importância dessa atividade econômica, alguns historiadores chamam esse período de século do ouro. É o que nós vimos ali então, tá? Então, olha, a página 250, 251 de leitura e aprendizado, essas duas, e a 252, então, de atividades. Bom, nós temos ali duas perguntas apenas, tá? Ó, leia o texto a seguir e depois responda as questões. Tudo sobre a mineração no Brasil, aí A, B e C, e a 2, então, para a gente responder sobre esse assunto, então, o trabalho nas minas, tá bom? É algo gostoso, faz parte da nossa história, precisamos aprender. E espero que vocês se deem bem aí com mais esse pedacinho de atividades, com mais esse assuntinho novo aí sobre o trabalho nas minas. Um beijo para vocês, boas atividades!